Bem, essa vai ser estranha. Normalmente, quando faço um vídeo, tenho algum tipo de história específica que quero contar. Sempre que olho para uma tecnologia antiga, começo perguntando qual era sua relevância na época. Qual era seu contexto? O que a tornou interessante em um momento e não depois? E com muitos produtos, tenho que fazer uma pergunta ainda maior. Ela já foi interessante? E faço um monte de pesquisas para descobrir as respostas para essas perguntas da melhor forma possível e espero acertar mais do que errar. Mas não sou diferente de nenhum outro nerd, na verdade. Então, há muitas coisas que eu gosto só porque gosto, não porque tenham uma história fascinante. Quer dizer, algumas coisas simplesmente não têm mistérios reais para descobrir. Você olha para elas e diz, eu vejo o que isso faz, e vejo por que ninguém mais faz isso. E nunca tenho certeza de como apresentar essas coisas. Os processadores de texto já foram uma categoria de mercado significativa. Eles não são há muito tempo e há muito boas razões. Eu tenho 7 deles. Por algum motivo, comprei-os ao longo do último ano, ou algo assim, e realmente não sei o porquê. Toda vez que eu comprava um, era muito ar. Eu só acho que eles são um momento legal. Mas eles ficaram na minha estante por quase um ano. Eu liguei cada um deles, usei-os várias vezes e não consegui dizer nada sobre nenhum deles. Eles são completamente autoexplicativos, e eu quero chegar às partes boas deste vídeo. Então, vou apenas dar a vocês um tour rápido desta coleção, tal como ela é. Fundamentalmente, os processadores de texto são uma elaboração das máquinas de escrever eletrônicas, que são em si mesmas uma elaboração da máquina de escrever elétrica. Este é um deles, e é exatamente o que parece. É uma máquina de escrever com assistência elétrica. Você não precisa pressionar as teclas com tanta força quanto uma máquina de escrever convencional, então é mais rápida e exige menos esforço. Mas ainda é apenas uma máquina de escrever. Se você cometer um erro, você ficará preso a ele. A capacidade de corrigir erros é o que define principalmente as máquinas de escrever eletrônicas. Esse cara aqui, por exemplo, é um cara bem inferior. Eu acho que elas eram comuns, tipo, no final dos anos 80 e 90. E tem uma pequena tela de LCD aqui. Quando você digita nesta coisa, em vez de imprimir todas as letras imediatamente, todas elas aparecem na pequena tela. Se você preencher uma linha ou pressionar Enter, ela imprime tudo o que você digitou. Mas até esse ponto, você pode voltar, apagar o que você digitou ou fazer edições naquela pequena tela. E em seguida, imprimir apenas quando estiver pronto. Então elas não são um substituto para o Microsoft Word de forma alguma, mas imagino que foram uma dádiva de Deus para as pessoas que cometeram 1 ou 2 erros de digitação em uma determinada linha, mas eram digitadores decentes. Este cara aqui é outra máquina na mesma categoria, só que mais cara. Ainda é uma máquina de escrever com um LCD, mas é melhor. É mais claro, tem luz de fundo e é largo o suficiente para abranger uma página inteira de texto, embora apenas 16 linhas por vez. Este funciona muito mais como um computador. Ele tem uma memória de 50.000 caracteres, então você pode escrever várias páginas de texto antes de ter que imprimir qualquer coisa. Ou você pode simplesmente nunca imprimir nada, porque este tem uma unidade de disquete aqui na lateral. Então você pode salvar seus documentos e até mesmo trocar arquivos com um PC. E isso nos leva a uma observação muito importante. Estes são todos computadores. Há uma CPU lá dentro, e a RAM, e há um chip ROM, com um programa que ele executa. Eles têm todas as mesmas peças básicas de um Apple II, ou até mesmo um IBM PC. Eu não ficaria surpreso se a maioria deles fosse mais sofisticada do que um Spectrum ZX inteiro. Na verdade, como eles são consideravelmente mais novos, eu e todos os processadores de texto, na verdade, surgimos depois que a revolução dos computadores domésticos começou. Então você sempre poderia ter comprado um PC. E falarei brevemente mais tarde sobre o porquê de alguém não querer fazer isso. Mas primeiro, estamos avançados o suficiente para fazer outra observação importante. Você já deve ter notado, isso é chato. Quer dizer, o Hostmogos ainda imprime qualquer coisa. Muito menos documentos, somente texto com largura fixa, fontes não proporcionais, porque é tudo o que você pode fazer com elas. Todas elas usam mecanismos de impressora de impacto de roda margarida. Então, há uma fita de tinta e uma roda de plástico com diferentes formatos de letras. E então, um martelo bate uma na outra na página para fazer uma letra. Esse tipo de solução produzia um texto bonito, limpo e nítido para os padrões da década de 1980, mas não há razão para se importar com elas agora. Impressoras a laser baratas podem fazer muito melhor do que essas em todos os sentidos imagináveis. Elas podem fazer diferentes fontes e gráficos e até mesmo cores. Aqui, se você quiser uma fonte diferente, você tem que trocar fisicamente a roda de impressão. E se você quiser gráficos ou texto proporcional ou cor, bem, você simplesmente não pode ter isso, tenho certeza. Também não preciso dizer que o software é muito mais desajeitado do que qualquer coisa que você já usou em um PC na vida. Você pode fazer algumas coisas básicas, como copiar e colar, mas é muito mais tedioso. E muitas coisas que consideramos normais são impossíveis, como texto enriquecido graças à impressora margarida. Ele simplesmente não consegue fazer itálico ou algo assim. E a lista do que eles não podem fazer é maior do que a do que eles podem. Então se você acha que tudo isso parece chato como água de lavar louça, você está certo. Eu também acho. Peguei todas essas máquinas oportunisticamente e só depois reconheci que não havia nada de notável acontecendo dentro delas. O que realmente despertou meu interesse em processadores de texto em primeiro lugar, muitos anos atrás,
foi ver máquinas como esta. Este é um irmão WP-75 e foi feito em meados dos anos 80, o que significa que ele é anterior à tecnologia LCD decente, então ele usa um CRT. Não só isso, mas um estranho CRT de proporção de aspecto amplo personalizado. Não é como se estivesse mascarado ou algo assim. Você pode ver que ele é realmente tão amplo. Você não vai encontrar algo assim em praticamente mais nada. Talvez como uma máquina de ECG antiga. Então isso é legal, certo? É incrivelmente brilhante. Ele tem fósforos âmbar, que são muito agradáveis aos olhos e de qualquer outra forma não é mais interessante do que essas outras máquinas. A bela e impressionante leitura âmbar no primeiro que vi, há 2025 anos, fez com que ele ficasse gravado na minha mente. Mas quando eu realmente comprei um, descobri que, além da tecnologia de exibição, ele é exatamente tão sem graça quanto todos os outros. E a princípio parece que tem muitos recursos. Todas as teclas têm essas etiquetas com recursos extras que podem oferecer. Mas você percebe muito rapidamente que eles são, em sua maioria, substituições para controles físicos em uma máquina de escrever, onde eles não são apenas simples necessidades digitais. Várias delas estão relacionadas a ajustes de imagem, por exemplo, e muitas outras são apenas atalhos para operações de arquivo. Não há nada de extraordinário aqui. E é assim que acontece quando você é o tipo de nerd que muitos de nós somos. Você olha para algo e pensa, nossa, eu quero estar perto disso. Eu quero me envolver de alguma forma com isso, mas não há razão para isso. Não traz nenhum benefício. Não faz nada intrinsecamente especial e, no entanto, comprei vários outros desses depois deste. Este é um irmão WP 3410. É um dispositivo muito barato, e eu me importo tão pouco com ele que nem me preocupei em mantê-lo inteiro. Foi muito chato para montá-lo novamente. Agora, essa coisa a princípio parece uma máquina de escrever eletrônica muito barata. Você notará que não há tela nele. Existem alguns desses que têm todo o DL do computador, a CPU e a RAM e tudo mais, mas nenhuma tela porque não tem mecanismo de correção. Então eles não têm muita sofisticação dos processadores de texto de ponta. E isso pode realmente se comportar assim se você quiser. Ops. Bem, eu estraguei tudo, mas você entendeu. Então este pode ser um dispositivo muito, muito simples. Mas na verdade deveria ser bem mais. Porque se olharmos aqui de lado, isso tem um plug de 9 pinos, que na verdade é para um monitor. Este é o monitor que o irmão vendeu com esta coisa. E você realmente já viu isso antes. Eu vou te dizer onde em um momento. Se conectarmos isso na máquina... Lá vamos nós. Temos uma imagem que se assemelha muito à do WP-75. Porque isso, na verdade, roda basicamente o mesmo software que aquela coisa. É apenas alguns anos mais novo. E como você pode ver, também não está na mesma proporção de aspecto ultra-wide estranha. Esta é muito mais comum. E isso provavelmente ocorre porque este é, na verdade, apenas um monitor de PC normal. Podemos conectá-lo a um PC IBM com uma placa de vídeo NVIDIA ou Hercules e funcionará perfeitamente. Na verdade, eu fiz isso no meu vídeo no Head Start Explorer. É aí que você pode ter visto isso antes. Agora, isso não quer dizer que esta máquina seja baseada em PC. Mas ela tem alguns componentes semelhantes. Aqui está uma foto da placa-mãe. Podemos ver que ele é construído em torno de uma versão Hitachi de um processador Z80. Então, claramente, não é nem remotamente baseado em x86. Mas aqui está um controlador CRT HD 6445. É algo como o que hoje chamaríamos de GPU. E é um parente próximo do controlador NC 6845 usado no PC. A Brother praticamente clonou o hardware gráfico do PC em algo nem remotamente relacionado ao PC, provavelmente porque os monitores NVIDIA já estavam sendo fabricados para uso com PCs, então era barato renomeá-lo. Agora, a maioria deles é de meados ou final dos anos 80. Então eles têm aquela energia muito forte dos anos 80, com as telas âmbar e o efeito plástico bege quadrado, e outras coisas. Mas eles continuaram sendo feitos até os anos 90. Então o estilo eventualmente começou a mudar. Esse cara... O Smith Corona PWP-88D parece um pouco mais novo em seu estilo. Pelo menos eu acho que ainda pode ser do final dos anos 80. Mas, de qualquer forma, ele tem uma tela de fósforo branco com aparência mais moderna e, embora isso não seja ruim intrinsecamente do jeito que eles implementaram, é. Você sabia que naquela época, os processadores de texto, mesmo em PCs, quase todos usavam fundos pretos por padrão? Quer você tivesse um CRT âmbar, verde ou mesmo branco, que fosse apenas a cor do texto, o resto da tela geralmente era preta. Então você não ficava se bombardeando com luz intensa e ofuscante por horas e horas enquanto escrevia. Em outras palavras, o modo escuro não é uma invenção recente.
Texto branco em preto foi o padrão por décadas, começando com os primeiros terminais eletrônicos e terminando apenas na era da GUI. Quando o que você vê é o que você obtém. Os editores começaram a realmente mostrar a você como seria a página finalizada, o que exigia o esquema de cores de texto preto em fundo branco, agora padrão. Bem, isso era totalmente inútil em um processador de texto dedicado sem nenhum recurso avançado de layout de página. Mas a Smith Corona aparentemente decidiu que ainda queria olhar à frente da curva. Com certeza, essa coisa é incrivelmente desagradável de se olhar, em parte porque é de um branco ofuscante e em parte por um motivo que abordarei no final deste vídeo. Mas em todos os outros aspectos, isso não é diferente das outras máquinas que mostrei a você. Não vou nem me dar ao trabalho de mostrar mais do que um vislumbre da interface, porque isso vai fazer você dormir como melatonina. Os recursos são todos muito básicos. Todas essas coisas são praticamente as mesmas. Todos eles têm drives de disquete. Todos eles podem ler discos de PC, embora por algum motivo as máquinas irmãs que mostrei anteriormente usem um formato que armazena apenas 240 e não podem ser lidos por mais nada. Não consigo explicar que o disquete de 3,5 polegadas da Sony nunca foi tão ruim. Mesmo os incrivelmente antigos disquetes do Mac de 1984 armazenavam 4 CentOS. Então Hal Brother estragou tudo. Ninguém sabe. Mas ninguém mais teve esse problema. Todas essas máquinas têm recursos de verificação ortográfica, o que na verdade não era algo universal. Nos PCs, muitas vezes era preciso comprar um pacote separado de verificação ortográfica, mas imagino que quase todo mundo fez isso, então isso provavelmente é irrelevante. Além disso, como são computadores, alguns deles incluem outros aplicativos, principalmente programas de planilhas. Mas esses também não são nada de especial. Aqui está um deles no Smith Corona, é apenas um clone visual básico. Isso só é notável porque está colado em uma impressora. Em teoria, o irmão WP 3410 teria um aplicativo de planilha também, mas aparentemente você tinha que carregá-lo de um disco incluso, que ninguém mais tem. Isto, eu acho, pode ser um recurso interessante. Não é de se surpreender que um computador possa executar programas de um disco. Uau! Mas isso significa que se você estivesse realmente muito entediado, provavelmente poderia escrever seu próprio software personalizado para um desses. Mas eu não recomendo que você passe sua vida dessa maneira. Deixe-me ser sincero com você por um momento. Eu geralmente sou muito contra a prática de estripar computadores antigos e substituir o interior por um Raspberry Pi ou algo assim. Essa é uma ótima maneira de pegar algo potencialmente interessante e transformá-lo em algo que é exatamente o mesmo que um laptop Walmart de $, 200 e que logo depois irá para uma gaveta ou armário e nunca mais será ligado. Mas neste caso, vou insistir que você faça isso com essas coisas porque é a única coisa razoável que você pode fazer para evitar que elas se tornem lixo para aterros sanitários. Veja por que, apesar de serem dispositivos dedicados à digitação, digitar em um deles é uma droga. Simplesmente não é muito bom para os padrões modernos. Pelos padrões de meados dos anos 80, tenho certeza de que eles eram bons. Provavelmente muito mais agradável do que uma máquina de escrever. Mas se você tem fantasia sobre usar um desses como uma máquina de escrever sem distrações, honestamente não perca seu tempo. Os teclados, por exemplo, são uma porcaria. Os únicos teclados que você conseguia nos anos 80 que eram bons para os padrões modernos eram os do IBM PC e alguns de seus clones. Todo o resto cai em qualidade rapidamente, e estes não são exceção. Tenho certeza de que eles usam espuma e papel alumínio ou tapete de borracha por dentro. As teclas são leves e instáveis, emperram facilmente e são incrivelmente desagradáveis para digitar em alta velocidade. Não que você pudesse fazer isso de qualquer maneira, já que o software também é muito lento. Eu regularmente enterro em teclados e computadores antigos por não conseguirem acompanhar minha digitação. Eu entendo que isso não é justo. Eu entendo que muito menos pessoas conseguiam digitar a 180 palavras por minuto nos anos 80 e poucas pessoas conseguem fazer isso mesmo agora. Mas aqui está a questão. Eu não sei por que qualquer computador existente não deveria ser capaz de lidar com isso de qualquer maneira. E estes, por algum motivo, não conseguem. Cada toque de tecla em uma dessas máquinas carrega algo como um atraso de 1/4 de segundo antes de aparecer na tela. Ele está sempre atrasado em relação à sua digitação, não importa o quão lento você seja. E embora todos eles tenham buffers de toque de tecla, se eu digitar em qualquer lugar próximo à minha velocidade máxima, todos eles começam a perder toques de tecla, alguns apenas ao quebrar no final de uma linha, alguns no meio da palavra, mas todos eles fazem isso. E mesmo que você não digite tão rápido, ainda é desagradável ver suas palavras aparecerem com um atraso tão extremo. Eu não sei o quão rápidos são os processadores nessas coisas, mas mesmo se fossem medidos em kHz, o trabalho que eles estão fazendo é tão simples. Processar a entrada do teclado. Armazenar os caracteres na memória. Deve ser isso. Para ser justo, talvez elas não façam saída de vídeo da maneira que o PC fazia em uma placa de vídeo de PC da velha escola. O texto é renderizado pela própria placa com impacto zero na CPU, exceto quando atualiza a tela. Talvez eles não funcionem dessa forma e a CPU seja responsável por renderizar o conteúdo da memória em um bitmap para alimentar a tela. Talvez não haja memória de vídeo e a CPU tenha que correr o feixe para manter a tela atualizada. Se for esse o caso, talvez faça sentido que eles sejam tão lentos.
Adicionar o hardware para permitir que a saída de vídeo seja renderizada independentemente da CPU pode tê-los tornado tão caros quanto um PC, derrotando pela metade o propósito. Mas seja qual for o motivo, ainda sinto que eles não são muito divertidos para digitar em 2023. Se de alguma forma ainda não deixei claro, meu ponto é isso. Essas máquinas resistem a qualquer esforço de amá-las além da estética básica, que realmente é muito difícil. Elas são apenas velhas, ruins e inúteis, e meio que eram quando eram novas. Você pode ter presumido que, como esses são dispositivos dedicados a um único propósito, eles teriam uma vantagem sobre apenas um programa, em execução em um PC contemporâneo. Mas isso não é verdade. O PC, mesmo em 1981, anos antes de qualquer um deles ser vendido, era uma plataforma de processamento de texto muito superior. Se você quisesse escrever cartas, um ensaio ou um livro, um PC era melhor do que qualquer processador de texto de hardware que eu já experimentei. Assumindo, é claro, que você pudesse pagar por ele, tivesse espaço para ele e entendesse como usá-lo. Os PCs IBM custavam originalmente milhares de dólares, e isso era em dinheiro dos anos 1980. Então estamos falando de uma fortuna aqui? E isso permaneceu mais próximo da verdade do que não durante praticamente o resto da década. Por volta de 1987, por exemplo, as finanças pessoais de Keplinger diziam que você poderia querer comprar apenas um PC, em vez de um processador de texto, já que eles estavam caindo de preço para menos de o I500. Ai, um Tandy 1000 SIs, uma máquina de gama média e baixa, ainda custava cerca de 1.000. Isso era apenas para o PC, o monitor e o teclado. Uma impressora era extra, assim como o software do processador de texto. Enquanto isso, um escritor de vídeo da Magnavox, muito parecido com meu irmão WP-75, custa apenas $600. Também era uma unidade integrada completa com monitor, unidade de disquete, teclado, impressora e software, tudo em uma caixa. Essa é uma diferença enorme tanto em custo quanto em conveniência, especialmente porque você não precisa aprender a usar um computador de uso geral só para escrever algumas letras. E nesse ponto, muitas pessoas provavelmente não gostavam de computadores. Eles estavam apenas procurando uma substituição para sua máquina de escrever existente. E preciso insistir nessa parte do porquê. É tão injusto da minha parte criticar essas coisas por não conseguir lidar com minha taxa de digitação de metralhadora. A digitação costumava ser diferente antes dos PCs se tornarem universais. Não tenho experiência em primeira mão disso, mas pelo que entendi, a digitação rápida em uma máquina de escrever era uma técnica muito diferente do que fazemos agora. E se você transferisse para um teclado eletrônico, basicamente obteria uma grande melhoria em velocidade e conforto sem alterar nada. Muito provavelmente muitos compradores só queriam deixar de usar uma máquina de escrever porque reconheceram que eram relíquias do século XIX. Isso não significava que eles estavam prontos para pular de cabeça no século XX. Então, todas essas razões podem ter justificado a existência desses processadores de texto, mas o fato é que, até onde posso dizer, se você fosse um nerd, eles nunca foram de última geração. Eles nunca foram a melhor maneira de escrever texto. Eles eram apenas computadores de baixa qualidade com um único propósito que nem faziam seu único trabalho muito bem. Então acabei de passar 1015 minutos contando a vocês o quão chatas essas coisas são. Então, tem alguma coisa aqui que você queira ver? Bem, provavelmente. O fato é que existem processadores de texto interessantes por aí. Não são muitos, mas existem. No entanto, muitos deles não são do Zell. O Japão e vários outros países asiáticos têm uma longa história de processadores de texto dedicados com conjuntos de recursos extremamente abrangentes e interessantes. Eu até tenho um. Este é o Panasonic One Pro 607. É absolutamente fascinante e eu não leio nem falo japonês. Essa coisa é selvagem? Não tenho ideia de quando é, mas parece que deveria ser apenas um PC. Quer dizer, é tão sofisticado. Ele foi projetado como um laptop. Ele tem uma tela enorme de bitmap com luz de fundo e, logo de cara, parece oferecer uma gama completa de programas. Mas não consigo fazer a maior parte disso fazer sentido por meio de tradução automática, então estou totalmente perdido. Posso dizer que há pelo menos modos de digitação em japonês e inglês. E então parece que pode haver uma planilha aqui. Recursos gráficos, talvez um modo terminal. Talvez essa coisa tenha jogos. Não tenho ideia. Parece ter recursos de hardware bem avançados também. Se dermos uma olhada nas laterais aqui, temos uma porta de cartucho ali. E então, do outro lado, não temos apenas a unidade de disquete. Também temos algum tipo de interface externa aqui. Algum tipo de subwoofer estranho ali. E até mesmo um slot PCMCA aqui para um cartão ROM. Essa coisa parece muito super construída para uma máquina de escrever eletrônica e ainda tem um atraso de entrada severo que não consegue acompanhar minha digitação. Então, eu adoraria te contar do que se trata essa coisa, mas sou totalmente sem noção e definitivamente a pessoa errada para o trabalho. No entanto, pelo menos deixa claro que há dimensões maiores no mundo dos processadores de texto. E, no entanto, foi só há alguns dias que um colega coletor de coisas estranhas finalmente deixou cair uma máquina em mim, que me deu algo sobre o qual eu poderia falar.
Embora eu esteja feliz que ele não tenha literalmente deixado cair em mim, porque eu não acho que eu teria sobrevivido. Esta é a Olivetti ETV 2700 e, além de tudo, é a maior máquina de escrever que já toquei. A chapa, a parte que segura o papel no lugar, tem 17 polegadas de largura. Só posso imaginar que isso serve para, tipo, colocar um tabloide ou uma folha A2 ali de lado. Não sei por que você faz isso, mas acho que as pessoas devem fazer. Por que é isso? Bem, eu sempre tive uma espécie de queda pela Olivetti. Eles são uma empresa italiana que originalmente só fazia máquinas de escrever. Algumas máquinas de escrever incrivelmente, inacreditavelmente elegantes. Na verdade, E mais tarde eles fizeram muitas outras coisas elegantes, incluindo, eventualmente, computadores. Até onde eu sei, os PCs deles eram em sua maioria comuns, além de terem saídas de ar incrivelmente agradáveis, esteticamente. O Olivetti M24 foi revendido sob as marcas Xerox e AT, o que o torna, historicamente, interessante. Mas não acho que houvesse algo tão notável sobre a máquina em si. Faz sentido, no entanto, que essa empresa, fabricante de máquinas de escrever e computadores, fizesse uma máquina de escrever computadorizada, que é, claro, o que esta é, se as unidades de disquete duplas à esquerda não fossem uma revelação. Mas bem, apesar de todo o imenso volume dessa coisa, você pode notar que ela não tem um display embutido como a máquina do irmão menor de antes. Isso requer um monitor separado para operar, mas, ao contrário do irmão, ele realmente não pode ser usado sem um. E isso vai te colocar em apuros se você encontrar uma dessas. E decidi começar este vídeo ilustrando este problema em particular, em vez de explicar qualquer coisa sobre como a máquina funciona, porque quero que você tenha uma ideia de quão alienígena essa coisa é. Para obter a saída de vídeo, temos que retirar esta tampa traseira, e a saída de vídeo é este plug RCA aqui, e na verdade tem um plug DC ao lado. Se retirarmos esses cabos, este aqui é apenas um cabo RCA comum para o vídeo, e tem um cabo DC com conector de barril duplo. Então você conecta isso ali. Ele fornece 12 volts. E eu acho que o monitor que eles forneceram com essa coisa quando você comprou funcionava com DC, o que é uma maneira interessante de fazer isso. Na verdade, nunca vi um computador doméstico de qualquer tipo que usasse CC para executar o monitor, mas eu não tenho esse monitor. Então tive que improvisar. O que exatamente sai deste cabo RCA? Bem, já que isso foi lançado em 1988 e é uma única saída RCA, você provavelmente imaginaria que é um vídeo composto comum em computadores domésticos e até mesmo PCs na época. O IBM PC conversível, por exemplo, tinha um plug muito parecido com este para conectar seu lindo CRT de fósforo verde de 9 polegadas. E apesar da baixa resolução do modo de texto CGA, isso proporcionou uma exibição muito nítida e legível. A IBM também conduziu a exibição interna em seu PC portátil por meio de uma interface composta interna, assim como outros fornecedores de PCs portáteis. Essa era uma técnica muito respeitada, e parece muito razoável aqui. Então vamos tentar. Aqui está o monitor do PC conversível. Deixe-me ligar isso e conectaremos o cabo aqui. Tudo bem, momento da verdade. Bem, não é isso. Há algo lá, mas ele obviamente não está muito feliz com isso. Isso provavelmente não causará nenhum dano, mas vou desligá-lo só por segurança. Agora, este monitor captura vídeo composto comum na frequência NTC, o que demonstrei em um vídeo anterior, alimentando-o com uma imagem de câmera que funcionou bem. Também parecia muito bom. Então, claramente, a Olivetti não está emitindo vídeo compatível com NECC. Levei horas para descobrir o que está saindo dessa coisa. Meu primeiro palpite sobre o porquê disso não funcionar, e provavelmente o seu também, foi que isso pode estar emitindo um sinal PAL. Esse é um bom palpite, se é que posso dizer. Ele se encaixa na evidência. A Olivetti é uma empresa italiana, e a PAL era o padrão de TV dominante na época, ignorando a questão da codificação de cores. PAL e NEC não são tão diferentes, exceto pela frequência, então você pode muito bem obter uma imagem distorcida se alimentar o PAL em um monitor NSC antigo e pouco inteligente. Isso faz sentido? Agora, por outro lado, você pode pensar que isso não faz sentido porque esta máquina, embora tenha vindo da Itália, foi modificada para venda no ZEWA. Se olharmos o adesivo na parte inferior, ele diz 110 volts 60 Hz. A maioria dos dispositivos convertidos dessa forma também são convertidos para NTSC, mas considere isso. Eles venderam um monitor com a máquina. Por que se preocupar em mudar o padrão de vídeo? Você pode pensar que é porque a frequência da linha é diferente aqui, mas a realidade é que quase nenhum CRT na história já se cronometrou com a corrente da parede. Todos eles tinham osciladores internos, e os displays PAL funcionam perfeitamente em 60 Hz. Então a Olivetti poderia ter enviado displays PAL até mesmo para o ZEWA,
desde que dissessem aos compradores que eles eram apenas para uso com a ETV. Então essa é uma teoria plausível. Também é completamente incorreto. Eu tenho uma grande variedade de monitores multiformato, você sabe, PVMs, coisas assim. Então, falando de modo geral, não me importo se as coisas são PAL ou NTSC. Então vamos em frente e conectar esse cara. Bem, isso não está sincronizando. E eu sei que isso pode fazer NTC, amigo. Então também não é isso. Eu tentei alguns outros PVMs. Eu tentei alguns monitores de transmissão LCD. Eu até tentei um monitor de PC Dell muito mais novo com uma entrada composta só por diversão. Mas tudo produzia diferentes tipos de imagens ruins ou nenhuma imagem. Então isso definitivamente não é PAL. Agora, eu pensei que talvez uma das minhas placas de captura funcionasse, então eu tentei isso. Sem sorte, mas alguém recentemente me emprestou um desses conversores de vídeo arcade GBS modificados e pensei que isso poderia fazer algum bem. Então eu tentei e consegui uma pequena vantagem. Tenho que dizer, acho essa coisa muito complicada. Mesmo quando eu alimento com sinais VA limpos, parece que ela simplesmente perde a sincronização aleatoriamente, ou interpreta mal a resolução. Então, em 20 minutos de experimentação, só consegui sincronizá-lo com a Olivetti algumas vezes. Então ela produziu apenas uma fração da tela, então em geral ela falhou comigo. Mas quando supostamente estava sincronizado, notei que a tela alegava estar recebendo um sinal de 70 Hz. Supondo que isso seja verdade, isso explica nosso problema. Nenhum monitor de televisão padrão vai sincronizar com uma imagem de 70 Hz. É por isso que nada que tentei funcionou. Mas não deixa muitas opções. O que pode sincronizar com isso? Bem, se você já passou por essa situação, a resposta é um monte de monitores VGA. O modo de texto SGA funcionava a 70 Hz, então todos os monitores LA precisam suportá-lo. E um número razoável também suporta a sincronização verde. Uma técnica em que um pulso de sincronização, composto no estilo de TV, é mesclado ao componente verde do sinal. Agora, não tem um monitor à mão que suporte isso, mas tem um escalonador E-Strom VGA para HDMI com tolerâncias de sinal incrivelmente amplas. Com certeza, quando conectei a saída de vídeo da Olivetti ao pino verde de um cabo breakout VGA, obtive uma imagem. E aqui está o que a imagem revelou. É um pós-diagnóstico que nos conta a coisa mais interessante sobre esta máquina logo de cara. Ela tem uma CPU NEC V40. Isso é emocionante porque o V40 é um processador x86. A propósito, a NEC foi uma grande fabricante de CPUs compatíveis com x86 na década de 1980, começando com seu V20, que foi usado em toneladas de clones de PC e vendido como uma atualização para PCs normais. Eles também produziram o V30, uma versão atualizada da mesma coisa. E então, eles fizeram o V40, que é meio que uma coisa diferente. Algumas pesquisas no Google sugerem que é meio que como o 8186 da Intel. Basicamente é um 8086 atualizado, mas com alguns periféricos integrados, como um controlador DMMA e temporizador de interrupção, que o tornam mais conveniente para aplicativos embarcados. Exploraremos isso um pouco mais tarde. No vídeo, havia alguns dispositivos semelhantes a PCs vendidos com CPUs de 186, como o DEC Rainbow 100, por exemplo, mas eles geralmente não eram totalmente compatíveis com PCs. Eles exigiam versões personalizadas do DUS e não rodavam muitos softwares de PC. Mas isso não tem nenhum desses problemas. Demonstrarei isso mais tarde, mas posso dizer de antemão que inicializei o MS dos 6,2 comum aqui, sem problemas. E de fato, ele foi fornecido com o MS dos 3,2. Eu tenho o disco de inicialização original aqui, e se o colocarmos, começamos a inicializar, o que leva um tempo surpreendentemente longo. São cerca de 45 segundos da inicialização até o lançamento do software. Mas finalmente aqui estamos. Este é o pacote do processador de texto, que todos da ED deram o nome enigmático de I, embora haja alguma disputa sobre isso. A Wikipédia tem um enorme bloco de texto, completamente invisível, que diz que isso era originalmente chamado de Secretary Less, e que era a abreviação de Secretary's Workstation. Isso parece razoável. Ele continua mencionando o termo ZABB em vários outros lugares, então parece que a Olivetti o renomeou como justo. Não tenho motivos para contestar isso, mas James Mangue tem. Ele é um cara que comentou sobre os discos que alguém carregou no Internet Archive e disse isso. Estou 100% certo de que este arquivo de software é uma fraude construída recentemente a partir do código-fonte. Há uma versão em italiano e também há uma versão em inglês circulando. Por quê? Porque o software era chamado de CDJUS, não ZABLP. Essa coisa toda é uma piada idiota de pênis britânico feita por uma criança sentada com um código-fonte antigo, uma máquina virtual e um compilador. O Leia-me britânico até faz referência a disquetes rígidos. Dá um tempo. Isso é um abuso do registro histórico. Não estou dizendo que ele deve ser retirado porque o software funciona e de outra forma parece exatamente correto, mas a piadinha de pênis feita por um perdedor britânico não ajuda em nada.
Só poste o código-fonte, por favor. James, lamento informar que eles apenas mudaram o nome. Quem poderia pensar que a única letra P era de alguma forma uma piada de pênis? Não entendi. E o Stiff Flop, embora terrivelmente embaraçoso, pelo menos no inglês americano moderno, era genuinamente um termo usado para disquetes de 3,5 polegadas quando eles surgiram pela primeira vez em alguns lugares. Porque você sabe, eles não são flexíveis. Então as pessoas acharam que deveriam ter uma nova palavra. Não pegou, graças a Deus, mas faz sentido que tenha sido tentada. E você pode confirmar isso em 5 segundos no Google. Se você estiver postando na internet em 2022 e tentando corrigir alguém, talvez vá ao Google por 5 segundos e digite a coisa pela qual você está bravo. Zadarupi não é uma piada de pau. É apenas o nome que eles usaram. Não tenho ideia do que significa. Processador de texto de software, talvez? Quem sabe? Quem se importa? Vamos em frente. A data de copyright confirma que isso é de 1988, mas, curiosamente, o dicionário de verificação ortográfica é copyright apenas de 1984. Eles usaram um dicionário de 4 anos atrás? Provavelmente. Notei isso em outros processadores de texto também? O dicionário está sempre anos desatualizado. Talvez Webster simplesmente não tenha lançado versões digitais atualizadas todo ano, quem sabe? Mas de qualquer forma, aqui estamos no menu principal. Agora, como isso é antigo e não é um aplicativo de PC convencional, a IL e a terminologia são um pouco estranhas. Parte disso provavelmente se deve à tradução grosseira, mas ser italiano não desculpa toda a estranheza da IL. Por exemplo, você esperaria ver novo documento e carregar documento, mas em vez disso, há uma única opção combinada de criar, modificar e imprimir. Se escolhermos isso, ele nos pede para colocar o nome de um texto que o XWP chama Documentos Textos. É uma expressão de Albany agora. Se quisermos carregar um arquivo, temos que digitar o nome. Quer dizer, não escolhemos o arquivo. Não há opção de navegar pelos arquivos. Você tem que ter memorizado o nome dos arquivos no seu disco e obtido o nome correto do arquivo de antemão. Então, se não digitarmos o nome exato de um arquivo existente, ele apenas assume que queremos criar um novo. Se você não sabe qual arquivo deseja quando ele pergunta, você está travado, a menos que saiba que a tecla exit, escondida aqui no canto do teclado e quase invisível, cancelará este prompt. Claro, até isso é mais suave do que o que acontece se você criar um arquivo vazio. Você fica preso aqui no editor de texto porque o botão exit não faz nada aqui por algum motivo. Então você não conseguirá sair até descobrir que o comando para sair é controle. Muito intuitivo. Se minha teoria sobre eles serem direcionados a consumidores não familiarizados com computadores estiver correta, então você esperaria que o software evitasse deixar os usuários a spray. Você esperaria que eles fizessem melhor do que o pacote de software de PC médio, ao mesmo tempo em guiá-lo para a aproximação correta. Mas até mesmo o WordStar de 1983 mostrava quais arquivos estavam no seu disco rígido na caixa de diálogo de carregamento. Então a Olivetti não conseguiu atingir a facilidade de uso de um aplicativo de PC que tinha 5 anos. Isso dói. Infelizmente, o processador de texto padrão para PC da época, o WordPerfect, tinha exatamente o mesmo problema. Muitas coisas de computador eram uma droga de maneiras surpreendentes na década de 1980, porque era esperado que você simplesmente devorasse e memorizasse o manual inteiro antes mesmo de iniciar o aplicativo. Isso definitivamente sofre desse problema. Provavelmente mais importante do que tudo isso, no entanto, esta não foi a primeira ETV da Olivetti. Na verdade, foi o 8º ou 10º modelo. O primeiro, o ETV300, foi lançado em 1982, quando a indústria de software era muito menos madura. E eu imagino que esta máquina foi projetada para funcionar muito parecido com aquela, para que qualquer um que a atualize não precise reaprender a usá-la. Isso significava que eles tinham que manter filosofias de design da Idade da Pedra. Você pode pelo menos voltar ao menu e pedir para exibir uma lista de textos para ver os arquivos na sua mesa. Nossa! Dessa vez, ele realmente me perguntou o nome da unidade. Todas as vezes que fiz isso antes, ele só olhava para a unidade. Eu nunca consegui descobrir como apontar para o B-Drive. Ele nunca me perguntou isso, cara. Tanto faz. Então aqui está a nossa lista de arquivos no disco. Mas ainda não podemos simplesmente selecionar algo. Temos que pegar o nome que vemos aqui e anotá-lo em um pedaço de papel e levá-lo de volta para outra tela e digitá-lo manualmente. Ou o que podemos fazer é voltar, selecionar isso novamente e então há uma opção para imprimir a lista. Então vamos pegar um pouco de papel. Agora uma coisa estranha sobre esta máquina, que não é verdade para nenhum outro processador de texto que eu tenha, é que não há nenhum botão. Normalmente, com máquinas de escrever e processadores de texto, há um grande botão na lateral que você pode usar para avançar o papel para cima e para baixo. E geralmente também há alguma maneira de fazer isso eletronicamente. Mas não consegui encontrar nenhum método bom para isso, então mostrarei mais sobre isso mais tarde. Mas há uma interface aqui para digitar texto manualmente diretamente na máquina de escrever. E eu tenho que ir lá e então apertar avanço de linha repetidamente.
É a única maneira que descobri de colocar o papel na máquina. Presumo que estou esquecendo de algo. Mas de qualquer forma, vamos dizer para ela imprimir essa lista. Então aí está a impressora para você. É bem rápido, é bem silencioso. Isso usa uma coisa chamada... acho que é uma fita de carbono ou uma fita de transferência, algo assim. É o mesmo tipo usado no IBM Selectrix, por exemplo. Não usa tinta. Ele simplesmente amassa um pouco de plástico ou carbono no papel. Resumindo, significa apenas que qualquer cartucho que você encontrar para uma máquina como essa definitivamente ainda funcionará, não importa quão antigo seja. E claro, sendo uma margarida, a qualidade é muito boa. Nenhuma reclamação real aqui. É como qualquer outra roda margarida da época. Se olharmos para esta listagem, você notará que todos os arquivos são listados como um nome, um tamanho e um comentário. Você pode dar aos seus documentos esta pequena descrição do que eles contêm, o que é importante porque ele usa um sistema de arquivos FAT padrão. Então, ele é limitado a nomes de arquivo de 8 caracteres. Usar FAT era crucial, porque ele permitia que você copiasse arquivos de I e para um PC. O formato OTX, nativo que isso salva, é um jargão em um editor de PC padrão. Mas pode abrir arquivos de texto de PC. Então imagino que a Olivetti forneceu uma ferramenta de conversão para fazer o contrário. Agora, este vídeo não é sobre isso. Como processador de texto, não vou me aprofundar no software, mas quero dar uma ideia do que ele pode fazer. Não é uma obra-prima de criação de documentos para os padrões modernos, mas o editor em si tem uma série de recursos avançados que não acho que nenhum outro processador de texto que eu tenha visto tenha. Quer dizer, para ser injusto, ele ainda não consegue acompanhar minha digitação. Mas, fora isso, parece bem rico em recursos. O teclado, que é enorme comparado aos outros processadores de texto que tenho, oferece um monte de teclas especiais, algumas mais claras que outras. Muitos deles apenas emitem um sinal sonoro e não explicam o que fiz de errado, o que é uma experiência bem anos 80. Mas outras são diretas. Se eu pressionar o botão de nota de rodapé, por exemplo, ele realmente adiciona uma nota de rodapé. Posso colocar quantos eu quiser, e cada um deles abre esse pequeno subeditor. Então você pode colocar qualquer texto que quiser, e quando fechar, ele se reduzirá a um único número, e você poderá abri-lo mais tarde e editá-lo, se quiser. Isso é muito legal. Há também um recurso de cabeçalho e rodapé que é tão avançado que eu realmente não consigo entender tudo o que ele pode fazer. Há configurações aqui para definir colunas e numerar páginas, e todo tipo de coisa. É desconcertante. Há também um recurso de estrutura que não consigo nem começar a entender. E há um recurso de tabela que não consigo nem começar a entender. Ele coloca essa grande massa de libras e pontos e não tenho ideia do que isso faz. Cada documento parece ter um limite de 65.000 caracteres, o que para referência é apenas longo o suficiente para conter o script deste vídeo enorme. Então faz sentido que eles incluíram um recurso de pesquisa de texto completo. Aí está. Você não pode apenas pesquisar por texto, mas ele realmente tem um botão dedicado para localizar o próximo, que eu acho que nunca vi em nada antes. Outra coisa legal é esse botão do bloco de notas no canto inferior esquerdo. Se você clicar nele, outra pequena janela será aberta e pedirá um nome de arquivo. Este é um tipo de micro subeditor. Isto é apenas para notas rápidas, então ele salva em seu próprio formato de arquivo que não sobrescreverá nenhum documento adequado em que você esteja trabalhando com o mesmo nome. Não há muita multitarefa nesta era da computação, então geralmente quando você vê pequenos vislumbres disso, serão pequenos recursos personalizados como este. E essa é bem inteligente, se você me perguntar. Há também uma opção aqui embaixo chamada inserir texto. Você pressiona para poder inserir o nome de outro documento, colar tudo no seu projeto atual, na íntegra, para poder salvar coisas clichê reutilizáveis, como essas, e depois recuperá-las instantaneamente. Há também um modo de recortar e colar. Hoje em dia, cortar e colar eram operações meio estranhas em dispositivos como este. Em particular, esta não é tão ruim. Você aperta o botão e então rola para baixo até o final, o segmento que você quer trabalhar. E então você pode escolher cortar, você pode escolher copiar, mas você também pode dizer para ele pegar aquele pedaço de texto e salvá-lo diretamente. Um novo documento, o que é legal. Ou você pode dizer para ele aplicar atributos de texto. Sobre isso, no começo eu pensei que essa coisa não tinha recursos de rich text, porque falando de modo geral, impressoras Margarida não conseguem produzir nenhum desses. Impressoras matriciais meio que conseguem,
mas em uma margarida, ela forma a letra inteira de uma só vez. Então, coisas como itálicos são impossíveis sem mudar fisicamente as rodas. Ele pode fazer sublinhados, mas esses eram um truque comum desde o início das máquinas de escrever mecânicas. Na verdade, é por isso que o caractere de sublinhado existe. A ideia é que você digite seu texto, e então mova o cabeçalho para trás, e então digite uma série de sublinhados, e você obterá um sublinhado. Bem, isso pode automatizar esse processo toda vez que ele imprime uma letra. Ele pode então voltar e sublinhar automaticamente. Ainda mais legal, isso pode fazer texto em negrito falso, imprimindo o mesmo caractere repetidamente, enquanto move a cabeça quase imperceptivelmente para a frente toda vez. Certo, esses são os 5 modos de decoração de texto. Normal, sublinhado, negrito, negrito, sublinhado, e uma coisa chamada reverso. Vou imprimir tudo de uma vez aqui. Vou configurar o botão de impressão e é tudo o que quero, uma cópia. Então isso é meio estranho. Para os primeiros funciona como eu descrevi. Para o negrito, você pode ver que ele meio que atinge a letra várias vezes em posições ligeiramente diferentes. E para o sublinhado, ele simplesmente volta e aplica o sublinhado depois. Assim como uma máquina de escrever normal, tudo isso não é notável. Mas então, essa cor inversa aqui, isso obviamente não funciona. Ele desperdiça uma tonelada de fita, mas não produz um caractere invertido. O que eu acho que deveria estar acontecendo é que isso realmente suporta uma fita de correção, que eu não tenho. Então eu acho que o que ele deveria fazer é basicamente escurecer toda a área onde o caractere deveria estar. E então, voltar, levantar a fita de correção e então bater uma vez para levantar. Só essa parte da tinta preta parece incrivelmente desperdiçadora. Ele mastiga toneladas de fita. Eu queria ter a fita de correção para poder provar isso. Realmente não parece valer a quantidade de mídia que consome. De qualquer forma, claramente há muita coisa aqui, e seria ótimo se tudo isso fosse apoiado por um recurso de ajuda online robusto. Mas infelizmente, essas não eram suposições nos anos 80. Há uma tentativa de uma, no entanto, há uma tecla de ajuda dedicada aqui embaixo e pressioná-la. Geralmente, fornece algumas dicas úteis sobre quais ações você pode tomar no momento. Por exemplo, se um novo usuário não estiver tão desamparado a ponto de não se incomodar em procurar e pressionar uma tecla claramente marcada como ajuda, então ele seria informado de que o atalho para sair do editor de texto é o controle. E foi assim que descobri como sair disso. Então, admito que não explorei completamente tudo o que meus outros processadores de texto podem fazer, mas estou bastante convencido de que quase nada disso está na mesa. Acho que devo ter visto um botão de texto em negrito em algum lugar. Talvez esse fosse um truque comum, mas de outra forma, essa coisa parece muito mais capaz do que os irmãos ou Smith Corona. Agora eu queria abordar isso novamente. Um recurso que era comum nessas coisas e vale muito a pena discutir. O botão do modo máquina de escrever. A maioria dos processadores de texto, não importa o quão sofisticada fosse sua interface de edição, oferecia um botão que reduzia o dispositivo a uma simples máquina de escrever eletrônica. Tudo que você digita vai direto para o mecanismo da impressora, pulando o editor completamente. Isso é muito conveniente para coisas como preencher formulários. Você pode rolar um formulário na máquina, alinhar cuidadosamente o cabeçote do tipo com um campo e, em seguida, preencher esse campo uma letra de cada vez antes de passar manualmente para o próximo campo, e assim por diante. Fazer algo assim é muito difícil de fazer com precisão no editor de documentos normal, onde você insere o texto e imprime tudo de uma vez. Então, esse é um recurso importante e aparece em todos os processadores de texto. Gostei de como este funciona. Quando apertamos o botão, ele abre esta pequena janela, e isso aparece sobre qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Ele mostra um monte de informações de status, como sua posição atual na página, os locais das margens esquerda e direita e configurações da impressora, como a força com que o martelo bate e quantas linhas ele avança quando você aperta Enter. Você também pode habilitar a ênfase do texto, sublinhado, negrito, etc. Mas você também pode mover esta janela para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, para que você possa digitar, enquanto se refere ao que estiver oculto atrás dela. Novamente, como multitarefa sendo uma coisa incrivelmente rara hoje em dia, esse é um truque bem legal. Eu também devo mencionar que alguns outros modos de operação no menu principal, por exemplo, como eu disse, as pessoas usam máquinas de escrever para preencher formulários. Mas se você estiver fazendo muito do mesmo formulário, então você pode querer usar o recurso de formulários pré-impressos. Muitos processadores de texto ofereciam algo assim. Eu acho que 3 dos meus oferecem. A ideia é que você coloque uma cópia em branco de um formulário e, em seguida, passe por um processo de assistente que define os locais e os nomes de cada campo. Você salva isso como um modelo, e então mais tarde você pode preencher esse modelo apenas inserindo todos os valores do campo. Depois que todos eles forem inseridos, você rola uma cópia em branco do formulário, clica em imprimir, e a impressora apenas amplia cada campo do formulário, e preenche todos eles super rápido. Eu adoraria fazer uma demonstração disso, mas realmente requer um manual. É completamente inescrutável. Eu tentei e falhei completamente. O outro modo aqui é mesclar.
É a abreviação de mala direta. Isso é para coisas como imprimir avisos de cobrança de clientes. Ele permite que você escreva um único documento clichê e imprima-o repetidamente, apenas alterando os valores em certos campos automaticamente, como o nome, a saudação, o valor devido, esse tipo de coisa. Da mesma forma, tentei descobrir isso para demonstrar para você, mas era incompreensível. E de qualquer forma, como eu disse, nenhum desses recursos é exclusivo. E acho que com isso, você viu praticamente tudo o que esta máquina pode fazer. E você sabe, sou alguém que se sentou e comparou 7 processadores de texto diferentes. Então estou pensando, droga, essa coisa é meio doentia. Mas eu imagino que você, o espectador, esteja bocejando como uma criança em uma loja de tapetes neste momento. É um processador de texto? É só isso. Quer dizer, este nem tem uma planilha. Mas é aí que as coisas ficam interessantes. Este é um clone de PC em seu cerne. Ele não usa apenas um processador compatível com PC. Ele realmente é um PC. E a Olivetti realmente o comercializou dessa forma. Não é só que usar uma CPU x86 era a maneira mais barata de construir uma máquina de escrever eletrônica. Ou pelo menos, se esse era o raciocínio deles para escolhê-lo. Eles não pararam por aí. Eles poderiam ter tomado medidas para obscurecer o sistema do subjacente, mas não o fizeram. Se voltarmos ao menu e simplesmente escolhermos sair do programa, somos empurrados sem cerimônia para o DOS. Todo o conjunto de software que acabei de mostrar a vocês é apenas um programa. Você pode ver o ZWPS. Era isso que estávamos executando. Isso está no auto exec batch, então ele é executado assim que você inicializa. Mas você poderia simplesmente remover essa linha. E essa coisa simplesmente deixaria de ser um processador de texto para sempre, até que você dissesse para ser um novamente. O único outro componente que torna isso especial é um arquivo chamado etvdsize. Isso carrega do config size na inicialização como um driver de dispositivo. Mas devo salientar que no dos driver havia uma definição muito mais flexível do que a que pensamos hoje em dia. É basicamente apenas um pedaço de código que fica na memória com alguns vetores de interrupção apontando para ele. E o que você poderia fazer com isso era bem abrangente. A função principal deste driver é fazer a impressora funcionar. Veja, o mecanismo real da máquina de escrever aparece como uma impressora paralela. Então, se eu apenas digitar algum lixo aqui e enviar para o LPT1, que é o dispositivo virtual DOS para a porta paralela, ele imprime exatamente assim. Mas não acho que o mecanismo da máquina de escrever esteja realmente conectado a uma porta paralela convencional. Porque se eu remover esse driver do config size, nada acontece quando tento imprimir. Então, em outras palavras, este driver parece estar emulando um dispositivo de porta paralela. Vou refletir mais sobre isso depois, mas ele também faz mais do que isso. Tudo bem. Acabei de tirar o software Olivetti e reiniciei usando o meu disco do Six, que fiz do zero no meu PC. A única coisa que trouxe aqui foi o etvdsize. O software SWLP nem está presente, e ainda assim, se eu apertar o botão da máquina de escrever. Olha só, ele aparece imediatamente, e eu posso digitar coisas. Isso realmente funciona até mesmo se eu estiver em outro programa. Tudo bem, este é o do Zedit, que não saiu por, 5 anos depois que esta máquina foi feita. Mas se eu apertar o botão da máquina de escrever, ele aparece logo acima dela. Eu sei digitar alguma porcaria. E então, quando eu aperto o botão novamente, ele volta direto para o meu programa. Esse tipo de truque não era incomum na era DOS. É outra forma rudimentar muito antiga de multitarefa, que geralmente é executada por meio de algo chamado TICE. Mas aparentemente o mesmo truque pode ser feito com um driver de dispositivo. Eu não sabia disso. Aqui vai outra coisa. Como isso está fingindo ser uma impressora paralela comum, isso significa que eu posso apertar Print Screen, e ele vai imprimir a tela. Eu acho que você está fora de jogo aí, cara. Isso é legal, mas nos leva a uma questão muito importante. Se for honesto, eu não cliquei em Print Screen. Eu apertei Shift e a tecla Delete. Agora, um teclado de PC normal não tem uma tecla Delete. Ele tem um backspace. Mas em uma máquina de escrever, o termo backspace significa simplesmente mover a cabeça do tipo para trás. Um caractere que você não pode apagar com uma máquina de escrever. Então já mantém esse comportamento. Você acerta isso no EZWP. Ele simplesmente se move para trás. Na verdade, ele não apaga. Se você quiser voltar e apagar, bem, você precisa de uma nova chave para isso. Então, eles adicionaram esta. Mas se você não estiver no software EZWP, o backspace faz exatamente o que faria em um PC normal. Por outro lado, se eu pressionar esta tecla Delete, ele imprime um asterisco. A menos que eu segure Shift. Nesse caso, ele imprime a tela, como eu mostrei a você. Agora isso me confundiu por alguns dias, até que pensei em dar uma olhada em um teclado de PC original e lembrei que Print Screen costumava estar na tecla asterisco. Na verdade, foi assim em todo o teclado até o modelo M, quando a IBM mudou completamente o layout do teclado.
Eu continuo esquecendo o quão estranho era o teclado do PC antigo antes daquele ponto. Olha para um. Às vezes, parece que é de Marte. Agora esta máquina saiu anos depois que essa mudança aconteceu. Mas eu acho que como era baseada no hardware da era XT, eles mantiveram o código de tecla da velha escola. Infelizmente, no entanto, eles não seguiram nenhum dos layouts padrão. Até onde eu sei, todas as teclas normais do PC estão aqui, mas algumas são muito difíceis de encontrar. Por exemplo, os rótulos em cinza claro no bloco de teclas esquerdo revelam que essas são as teclas de função e, na verdade, estão no mesmo lugar em que estariam em um teclado normal. Quer dizer, não uma que viria com um novo PC em 1988, mas é onde muitos usuários de PC estavam acostumados a vê-las na época. Ainda é muito difícil ler os rótulos, então usá-los é estranho. A área do teclado numérico também é uma bagunça. Tudo foi misturado. Todo tipo de coisa mudou. Além disso, a tecla escape é rotulada como exit e fica aqui embaixo. Isso é estranho de várias maneiras. No teclado original do PC, o escape ficava no canto superior esquerdo, onde o temos hoje em dia, no PC. No teclado, ele estava no canto superior esquerdo do teclado numérico por algum motivo. Mas esse posicionamento é diferente de ambos os layouts padrão. Ótimo. Há também uma série de caracteres, como os sinais de maior e menor e a barra invertida, que só existem como esses rótulos cinza claro. E eu não consegui descobrir como acessar nenhum desses botões por vários dias. Segurar Shift só faz você ver a letra maiúscula desses botões. Acontece que eles estão em uma terceira camada de símbolos que você acessa segurando uma tecla que normalmente só existe em teclados não americanos chamada Alt-Graph. Mas é claro que neste está bem no canto e é rotulado como KB2. Sim, você sabe teclado, eles finalmente fizeram uma sequência. Então, resumindo, se você está acostumado com computadores e tenta digitar nessa coisa, você vai se sentir como o Bob do espetáculo, tropeçando a cada passo que dá. Mas apesar disso, todas as teclas críticas estão aqui em algum lugar, e isso significa que devemos ser capazes de executar praticamente qualquer software. Então vamos fazer isso. Bem, esse não é um comando válido. E assim, o ETV tem uma planilha. Mas diferentemente do Smith Corona, não é um ersatz VisiCalc. Sabe? Uma relíquia da era Apple II. Este é um aplicativo de planilha completo e repleto de recursos que não está desatualizado há anos. Claro, também não é o padrão ouro da época. Esse seria o Lotus 123, que eu queria mostrar a vocês, porque era uma espécie de referência pela qual as pessoas julgavam a compatibilidade com o PC. Infelizmente, não tenho discos originais e a proteção contra cópia em nível de disco tornou impossível para mim fazê-los. Então, em vez disso, estou executando o Lotus Symphony, um pacote inferior, mas ainda respeitado. E até onde posso dizer, ele funciona perfeitamente. Eu descobri chaves o suficiente para que eu possa, por exemplo, entrar e carregar arquivos. Lá vamos nós. E eu posso, você sabe, ajustar fórmulas e outras coisas. Talvez haja alguns recursos especiais que você não conseguiria acessar devido a alguma tecla que não está realmente aqui. Eu não sei. Mas, mais importante, eu também não sei se vale necessariamente a pena o esforço de encontrar todos eles. Não sei se esta máquina vale o esforço, honestamente, ou o preço. O ETV 2700 custou cerca de $1.700 em 1988. Isso era consideravelmente mais do que um PC com especificações equivalentes, talvez no mesmo nível de um clone de PC e uma impressora, mas vendido como um pacote. Como eu disse, há razões pelas quais alguém pode não querer substituir sua máquina de escrever por um computador. Mas no ponto em que você quer executar um software existente, por que se preocupar em comprar isso em vez de um PC? Quer dizer, carne de porco do inferno, Wayne sendo perdido, a menos que você estivesse realmente um pouco espaço. Basta manter a máquina de escrever para formulários pré-impressos ou multipartes ocasionais e usar o PC para tudo. Caso contrário, isso parece um uso muito melhor do seu tempo do que tentar se treinar para executar o Lotus por meio dessa máquina enigmática de teclado. Faria muito mais sentido se você pudesse conectar um teclado externo e usar um layout normal. Mas a Olivetti não forneceu uma porta por algum motivo. Na verdade, eles não forneceram muitas interfaces. Não há, por exemplo, portas paralelas ou seriais, apesar de serem absolutamente universais em todos os PCs em 1988. Agora, a primeira que eu pego, a máquina de escrever, é sua impressora de linha. Então, eu acho que você pode se virar sem uma porta paralela. Mas por que nenhuma serial? Eles são universais há anos, e essa coisa poderia ter discado para um sistema remoto e operado como um terminal TAI, estilo anos 1960. E eu sei que havia pessoas que teriam apreciado isso. Também não há slots de expansão, ou pelo menos nenhum comum. Aqui atrás, ao lado das portas de vídeo, tem essa coisa grande e descolada com vários pinos. Não vou perder muito tempo especulando, mas basta dizer que provavelmente é uma porta ISA disfarçada. Um anúncio afirmava que havia um acessório de disco rígido de 20 megabytes que provavelmente estava conectado ali. Provavelmente incluía sua própria placa controladora. Também há menção no software de um modo de comunicação. Mas quando você o seleciona, ele apenas reclama que o módulo de comunicação não está presente.
Isso me faz suspeitar que realmente havia um complemento de porta serial que teria sido conectado ali. Então, sim, provavelmente é um slot, mas duvido que você pudesse ter adicionado algum periférico próprio. E enquanto estamos falando sobre maneiras estranhas de fazer coisas normais de PC, recebi um comentário sobre a situação da memória. Não sei se é um problema. É meio estranho, e não consegui descobrir onde mais mencionar isso no roteiro. Esta máquina é mais ou menos um PC XT, certo? Quer dizer, ele tem uma CPU estranha, mas arquitetonicamente é o mais próximo de um XT. No entanto, se dermos uma olhada embaixo dessa pequena tampa na parte traseira, encontramos módulos de memória sim. E eles não eram realmente uma coisa até bem na era do 286. Atualizar a RAM em XTs sempre envolvia colocar um monte de DPICs brutos em soquetes, ou comprar uma placa ISA com um monte de DPICs nela. E até mesmo placas XT realmente tardias ainda funcionavam dessa forma, até onde eu sei. Então isso parece meio fora do lugar. Ainda mais estranho, porém, pelas poucas informações publicadas que consegui encontrar, esta máquina afirma atingir o máximo de 768 toque, enquanto máquinas XT normais atingiram o máximo. O que geralmente é considerado uma barreira intransponível pelo que eu vi. No entanto, isso não é realmente uma limitação de hardware, é apenas devido à forma como o PC usou o IIU mapeado de memória. Então, houve clones que expandiram isso, mas eu me pergunto quanto software foi realmente capaz de tirar vantagem disso sem modificações. Outra coisa estranha, e talvez ruim, é a situação do monitor. Tenho certeza de que, como discutimos sobre o sinal de vídeo ser tão estranho, o único monitor que funcionaria com isso era o que veio com a máquina, e isso é uma pena. Mas o monitor em si provavelmente era muito bom. Aparentemente tinha 12 polegadas, o mesmo tamanho da tela original do PC da IBM, e era monocromático. Então, tenho certeza de que parecia ótimo, mesmo que definitivamente parecesse estranho empoleirado naqueles pequenos braços de monitor estranhos que todo Ed parecia amar. Mas se você não gostou por algum motivo, ou se ele quebrou, bem, que pena, porque graças à bizarra interface de vídeo proprietária, você não poderia substituí-lo por outra coisa. Que pena! E uma reclamação ainda mais concreta é que esta máquina opera somente no modo de texto NDA, uma limitação espantosa para 1988. O NDA era indizivelmente antigo neste ponto, dado que os PCs estavam sendo vendidos com placas Zega e até RGA. O NDA, por outro lado, surgiu com o primeiro IBM PC 7 anos antes, e parecia anacrônico mesmo naquela época, não tendo suporte para gráficos por pixel, apenas corrigido com texto. Não sei se algum fornecedor de clones já lançou uma máquina com NDA simples. Não fazia sentido, você poderia simplesmente incluir uma placa compatível com Hercules. Em vez disso, eles eram mais baratos e muito mais capazes. O Herc era basicamente uma placa NDA se a IBM a tivesse finalizado. É praticamente o mesmo design, só tem RAM suficiente para um buffer de quadros de tela cheia. Eles eram incrivelmente populares e suspeito que a IBM queria fazer algo parecido. E se os preços da RAM em 1981 tivessem sido um pouco mais baratos, eles provavelmente teriam sido, e o NDA somente de texto nunca teria existido. Quando o IETV 2700 foi lançado, no entanto, 7 anos depois de tudo o que aconteceu, os preços da memória despencaram. Então é incrível que eles tenham escolhido esse padrão de vídeo pré-histórico. Quero dizer, claro que o IETV foi criado apenas para edição de texto, mas se eles o estavam vendendo como um PC, por que excluir todos os softwares empresariais compatíveis com o Hercules já existentes no mercado? Isso é ainda mais chocante quando você percebe que todo o Edge não estava limitado ao que eles podiam comprar. Ao que tudo indica, eles fizeram o hardware gráfico aqui do zero. Eu normalmente não desmonto coisas aos poucos, mas fiquei surpreso com o quão bom em desmontar essa coisa. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Há apenas alguns parafusos, um na parte de trás e dois na frente. E a propósito, se você algum dia tiver uma dessas coisas, os parafusos dianteiros são essas cabeças hexagonais muito estranhas, de 5,5 mm. Então você quer exatamente o mesmo driver que usaria para desmontar um teclado IBM modelo M. Se você tiver um desses, com esses parafusos removidos, você precisa pressionar uma aba e deslizar a tampa da unidade de disquete para frente para removê-la. Então você pressiona uma aba de plástico perto da parte traseira do chassi, e a tampa superior se levanta imediatamente. Desconecte a fita do carro da máquina de escrever, depois 4 ou 5 cabos dos vários motores, e então todo o mecanismo da máquina de escrever simplesmente se levanta. Agora remova cerca de mais 8 cabeças hexagonais, segurando a proteção de RF, e levante-a para revelar a placa-mãe. Quão fácil foi isso? Então aqui está a placa-mãe, e cara howdy, ela é estranha. A maioria das placas-mãe de PC na época tinha muito mais chips do que isso, pois usavam CPUs comuns que precisavam de toneladas de hardware de suporte. Todos os recursos integrados ao V40 significam que ele requer muito pouco hardware de suporte. Como resultado, quase tudo o que podemos ver, além da CPU, parece ter sido construído especificamente para esta máquina em particular. E é tudo indecifrável. Esta aqui é a CPU V40 em si. Este é um chip BIOS, e acho que este é outro. O carneiro está aqui atrás. Há um único pedaço de memória soldada e 2 slots, um dos quais está ocupado. Então, presumivelmente, ambos os bastões são 256 SDA.
Como esta máquina aparentemente tem 512K de RAM agora, você poderia adicionar mais 256 para atingir o máximo de 768K. Mas essas são todas as partes fáceis. Depois disso, são todas caixas pretas. Esse chip NEC, não consigo encontrar nenhuma folha de dados para ele. Este chip TI é um Gate Array, então é como um FPGA, o que significa que tem uma funcionalidade interna completamente personalizada que não pode ser determinada de fora. Da mesma forma, os chips restantes são todos da VLSI, um fornecedor conhecido de silício personalizado. Então é impossível dizer o que qualquer um deles faz sem queimar as partes superiores e fazer engenharia reversa dos corantes de silício. Tudo o que temos são os nomes de código enigmáticos em óxido de octano e overnight. Então é impossível para mim dizer qualquer coisa sobre como isso funciona, exceto que não funciona como qualquer outra coisa. Quase todos os clones que implementaram uma interface gráfica IBM padrão foram construídos em torno do controlador Jelly Bean 1006-1845 Keita. Ou eles usaram chip dropping de terceiros da ATI, ou chips, ou tecnologias, ou quem quer que seja. Mas este simplesmente não tem hardware interno que não seja construído para esse propósito. Então, nem é preciso dizer que todos os ED tiveram que ter projetado seu próprio array gráfico completamente personalizado. E isso faz sentido, já que isso não produz nada remotamente parecido com o vídeo NDA. A placa IBM Media original e a Hercules, que funcionavam com os mesmos monitores, usavam o sinal TTL. Isso significa que, ao contrário da forma de onda analógica, típica usada em sinais de TV compostos e similares, que atinge um máximo em cerca de 1 volt, essas placas produzem sinais digitais, que estão ligados ou desligados, e estão em cerca de 3 volts e meio. Eles também usam sinais de sincronização horizontais e verticais separados, como VGA, e rodavam a 50 Hz. Isso pode parecer estranho, já que foram vendidos no Zell, mas os displays somente de texto não têm muita ação acontecendo. Então você pode usar fósforos de persistência mais longos e escaneá-los com menos frequência, reduzindo a carga no hardware de vídeo. É por isso que os antigos CRTs verdes têm fantasmas visíveis quando o texto rola para cima na tela. Esta interface de vídeo, por outro lado, não faz nada parecido com isso. Tenho certeza de que é NDA de uma perspectiva de software, mas o hardware é de marca. Ele escaneia 70 Hz, se o GBS for confiável. Ele não usa níveis TTL, mas sim um sinal de estilo composto bastante normal que nunca excede 1,2 volts. E ele usa um formato de sincronização composto que é integrado ao sinal de vídeo. Como podemos ver neste rastreamento do osciloscópio, sinto-me bastante confiante em dizer que não há mais nada existente que produza esse sinal exato, a menos que tenha saído de todos os laboratórios de Edge. Porque realmente não há razão para fazer algo que funcione assim. Quero dizer, olhe para o irmão. Quando eles queriam uma saída do tipo NDA, eles simplesmente usavam MDA. Eles nem mudaram a pinagem. Por que se incomodar? O monitor do processador de texto deles funciona em PC, e o monitor do PC funciona no processador de texto deles. Porque usar peças que já existem custa menos dinheiro. Por que lutar contra o sentimento? Bem, estou perdido sobre o porquê de eles usarem um plug RCA, mas acho que posso pelo menos explicar a alta taxa de atualização. Se olharmos para uma foto do monitor original da Olivetti, ele parece ser branco. O fósforo branco tem uma persistência muito menor do que o verde ou o âmbar. Por isso, ele precisa ser escaneado mais rápido para manter uma imagem nítida. Meu Smith Corona, por exemplo, usa fósforo branco e parece escanear a 60. Não posso ilustrar isso na câmera para você, mas acredite em mim, é como olhar para uma luz estroboscópica. A cintilação é horrível. Agora, se você está pensando, ei, espere um minuto, os monitores de todo mundo não funcionavam a 60 Hz no final dos anos 90? Sim, muitos fizeram isso. E era um assassinato para os olhos. Muitas pessoas simplesmente não sabiam como reconhecer isso. Aqueles que sabiam saíram e compraram monitores que podiam rodar a 70 Hz. Mudar para uma taxa de atualização mais alta elimina a cintilação. Infelizmente, no final dos anos 80, isso também custou a engenharia de um CRT e um circuito de driver completamente exclusivos. Mas aparentemente isso valeu a pena para a Olivetti por algum motivo. Talvez telas verdes fossem consideradas cafonas naquela época. Mas mesmo que a resposta para essa pergunta pareça clara o suficiente, ainda temos muitas outras perguntas. A quantidade de esforço que ele colocou nessa coisa não parece corresponder ao retorno. Se eles queriam uma máquina que pudesse rodar software de PC, essa não era a maneira de fazer isso. Não é muito atraente como um PC, dado o teclado estranho e o suporte gráfico inexistente, entre outras coisas. Não é um bom fator de forma para um PC de uso geral. Não tem capacidade de expansão, suas especificações básicas não eram ótimas para a época e é caro. Eu quase sinto que todo Ed não queria fazer um PC. Mas por que fazer isso? Nesse caso, a maioria dos outros processadores de texto no mercado eram baseados no Z80. Então por que escolher o x86, exceto para buscar compatibilidade com o PC? E por que montar um PC se você não vai fazer um trabalho melhor que esse? Não sei. Mas no final, foi isso que eles fizeram. E isso significa que este é um PC, não importa qual seja a sua intenção. E a beleza da plataforma PC, a coisa que me mantém fascinado por ela, é a mesma coisa que sempre lamento. Todo PC, pelo menos depois que o mercado de clones compatíveis explodiu em 1985, é essencialmente o mesmo. Eles saem do menu do Taco Bell. Você pode adicionar este ou aquele periférico, pode usar esta ou aquela CPU, mas você sempre começa com carne moída, queijo, alface e tortilhas. Isso significa que tudo volta a funcionar por padrão.
Eu escolhi o Lotus Symphony porque era fácil de rodar a partir de um único disquete, mas qualquer programa com capacidade para NNA deve funcionar aqui. Por exemplo, suponha que você não goste do software ESWP, mas goste do mecanismo da máquina de escrever. Você pode simplesmente carregar o que for confortável para você. Aqui eu tenho uma cópia do WordStar, que mencionei antes. Podemos entrar e carregar um documento aqui, e sim, olhe para isso. Todos os nossos arquivos. Imagine mostrar ao usuário as informações que ele precisa saber quando você faz a pergunta "quem sabia?". Aqui está um arquivo. Isso parece estar funcionando perfeitamente. Deveríamos até conseguir imprimir um arquivo. Uma cópia. Não. Ninguém. Estou sendo dominado aqui. Ah, lá vamos nós. Aí está. Tudo funciona perfeitamente. Pode haver recursos de formatação de texto neste software que não funcionariam aqui. Não sei, mas na maior parte parece que qualquer programa antigo pode ser executado nessa coisa. O fato de a impressora funcionar parece o mais surpreendente. E talvez seja porque a Olivetti queria ter certeza de que todo o software funcionaria bem aqui. Mas também é possível que eles tenham visto o mínimo de atrito em fazer isso seguir a convenção do PC de que se imprime enviando dados para a porta paralela. É mais fácil fazer as coisas na plataforma do PC se você as fizer da maneira certa, e tudo isso significa que mesmo neste sistema altamente limitado, com seus gráficos desatualizados e bizarros, sua memória limitada e teclado confuso, você pode realmente jogar alguns videogames. Obviamente estou falando sobre aventuras de texto na maior parte, mas você também pode executar o rogue aqui. Você errou o bastão. Você errou o bastão. O bastão acerta você. Você errou o bastão. Você errou o bastão. Estou prestes a perder para um único bastão. Eu consegui uma excelente batida no bastão. Eu ganhei. Isso pode parecer um exagero, mas você quer saber uma coisa maluca? Este jogo, que já tem 43 anos, ainda é muito divertido. Você deveria tentar algum dia se ainda não experimentou. Ele tem a maioria das experiências principais de um RPG de ação moderno e nem é tão difícil de descobrir. Tem até um recurso de ajuda no jogo. Quando eu estava testando essa coisa antes de escrever esse script, acabei ficando sentado e jogando por muito mais tempo do que eu pretendia, porque estava me divertindo com um jogo de 1982 que rodava inteiramente em modo texto. Isso é bem louco. Mas aqui está algo mais louco. Rogue não começou no PC. Ele começou em mini computadores de DEC. A única razão pela qual ele recebeu uma versão para PC é porque seu desenvolvedor original conseguiu um emprego na Olivetti quando eles estavam desenvolvendo sua primeira máquina compatível com PC. Eu não sabia disso quando escolhi Rogue para esta demonstração. Descobri muito depois que só escolhi Rogue porque ele roda em praticamente tudo. Na verdade, eu provavelmente poderia ter feito a mesma piada com uma máquina muito mais antiga, também da Olivetti. Veja, antes de se dedicarem à fabricação de hardware para PC, a Olivetti construía computadores baseados em CPUs Z80 no sistema operacional CP/M, incluindo os primeiros produtos da série ETV. Acontece que Rogue também recebeu uma porta CP/M. O resultado hilário disso é que consegui rodar o jogo no meu Sony SMC-70, uma unidade de processamento de vídeo bizarra de 1983. E, portanto, não tenho motivos para pensar que não poderia rodá-lo também na ETV-300, a primeira máquina de escrever computadorizada da Olivetti de 1982. Então, aí está. Posso ter colocado muito mais palavras na página para este script de vídeo do que o necessário, mas este é o único processador de texto interessante que provavelmente encontrarei. Então, garanti que ele tenha o devido destaque. E agora, eu não posso te dizer o quão animado eu estou para me livrar do resto dessas coisas, porque elas não fazem absolutamente nada por mim. Isso me deixa em uma situação difícil. Para ser honesto, não tenho onde guardar essa coisa, mas não suporto levá-la para a loja de bicicletas elétricas, onde ela ficará sem ser vendida por 2 meses, e depois será jogada no lixo. De repente, estou me arrependendo da minha decisão de aceitar esse fardo, mas tenho certeza de que encontrarei um bom lar para ele. Certamente tinham antes de eu comprá-lo. O antigo proprietário me informou que quando eles receberam a máquina, ela veio com um disco de dados que ainda tinha alguns documentos do usuário e o último tinha o carimbo de data, hora de 2019. Então, ou essa coisa ficou guardada em um armário por algumas décadas, antes que alguém inexplicavelmente a tirasse para escrever alguma correspondência, ou ela ficou em uso contínuo por 31 anos. Isso é meio incrível. Não estou tão surpreso que a parte do computador ainda funcione, mas estou muito impressionado que o mecanismo de impressão ainda funcione, apesar de estar completamente coberto com o que parece ser gordura velha e seca. Ao que tudo indica, essa coisa é uma verdadeira guerreira. E tenho certeza de que ainda tem alguns anos pela frente, mas vocês podem respirar aliviados agora, porque esse vídeo não tem. Finalmente, chegamos ao fim. Obrigado por assistir, e só quero dizer que inventei muitas dessas coisas. Então, se você usou uma dessas coisas antigamente, deixe um comentário. Eu adoraria saber o quanto estou errado sobre todas as minhas suposições.
especialmente se você tiver um dos modelos CPN para me emprestar. Isso seria muito legal. Mas se você apenas gostou do vídeo, considere se inscrever no meu canal. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações se quiser uma pequena chance do YouTube avisá-lo quando eu fizer upload novamente. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Este canal é minha única fonte de renda e estou passando por momentos difíceis na vida agora. Muitos problemas caros se acumulando. Sou muito grato aos meus clientes que tornam possível passar por toda essa porcaria sem o estresse adicional de um trabalho diário. Ainda assim, custa muito juntar toda essa porcaria e pagar meu estúdio, mantimentos, gasolina e assim por diante. Então qualquer coisa que você puder fazer para ajudar seria apreciada. Sou incrivelmente grato a todos que já estão me apoiando. Eu não conseguiria fazer nada disso sem eles. Então muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistirem.